Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Então hoje faremos o comentário do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. O Evangelho belíssimo que nos conta sobre os dois discípulos de Emaús. Evangelho belo porque ele vem após a cena da crucifixão, o Sábado Santo, após os discípulos verem tudo perdido, e surgem esses dois discípulos, desgostosos com a vida, tristes, angustiados, como muitos daqueles que nós encontramos pelo nosso caminho. E esses discípulos, eles têm o seu coração aquecido, vem uma nova esperança. Vem tudo isto por meio da presença do Senhor, que entra no seu caminho e se faz presente. Então, leremos esta passagem. Após a leitura, nós faremos este comentário deste Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 12 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, lá já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto os anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses afirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Essas são palavras de vida e palavras da nossa salvação. Irmãos caríssimos, esse evangelho é um dos evangelhos mais lindos que eu encontro na Sagrada Escritura. Porque muitas vezes eu percebo no meu caminho de discipulado o quanto eu sou muitas vezes iguais a esses discípulos de Emaús. Esses dois discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém. Um deles era Cleófas, o outro sem nome, para mostrar que no lugar desse outro discípulo está cada um de nós, discípulos do Senhor. E os dois, após terem presenciado a crucifixão, a morte de Jesus, os dois entram numa tristeza enorme no seu coração, porque eles seguiam um homem, um Deus, e automaticamente aquela figura de Deus cai diante deles. Um homem, um Deus que dizia que iria ressuscitar no terceiro dia, e chega esse terceiro dia, ele só vê tristeza e morte. Apesar que esses discípulos não souberam interpretar os sinais de Deus, porque o túmulo estava vazio, as mulheres tinham visto anjos que haviam dito que Jesus estava vivo, mas todos esses sinais de vida eles interpretam como sinais de morte, porque no coração deles havia morte. O coração deles estava triste, angustiado. E quando uma pessoa está com o coração triste, angustiado, como é difícil ver um sinal de vida, porque tudo parece sinal de morte. E a tristeza do coração desses discípulos era tão grande, que eles saem da cidade santa de Jerusalém e vão ao povoado de Emaús, como para dizer: quer saber? Daqui para frente eu vou trilhar meu caminho. Esses discípulos chutam o pau da barraca e somem de Jerusalém, para dizer também: olha, tudo isso que nós passamos com Jesus foi apenas um romance, uma utopia. Agora vamos deixar tudo para trás e vamos iniciar uma nova vida. E eles resolvem ir a Emaús, um povoado um pouco distante de Jerusalém. E nesse caminho, quando eles estão caminhando rumo a Emaús, eis que de repente surge um homem, Jesus. Jesus que entra no caminho junto com essas duas ovelhas perdidas. Entra para se revelar, entra para amar. Jesus via a dor do coração deles, via o sofrimento deles. E Jesus diz para eles: mas por que vocês estão tão tristes? Jesus, ele é um bom psicólogo, ele é o maior dos psicólogos. Ele quer saber por que os seus estão tristes. E eles: mas você é o único que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele: não, me contem. Jesus, como um bom psicólogo, ele escuta a tristeza e a angústia dos seus. Porque Jesus sabe que toda vez que um coração se abre diante dele, toda vez que o coração coloca tudo para fora, a dor, a tristeza, a angústia, ali já é o primeiro passo para a cura. Jesus, ele quer escutar a dor dos seus, para que depois ele possa entrar naquele vazio do coração e entrar com a sua palavra. E os discípulos começam a contar tudo para Jesus o que aconteceu, toda a sua tristeza. Até Jesus, eles não conseguiam ver neste peregrino que entra Jesus, de tão grande era a dor. E nós também, quantas vezes a dor no nosso coração é tão grande, o sofrimento é tão grande, que nós não conseguimos enxergar a presença de Jesus que está conosco e que caminha conosco. Estavam cegos, como nós, que muitas vezes estamos cegos. Interpretamos tudo na nossa vida como uma realidade de morte. Enquanto a vida se apresenta, tudo se apresenta como novo, nós vemos a morte. E eles contam tudo para Jesus, e Jesus escuta.
toda dor e todo sofrimento. E depois que eles colocam tudo para fora, diz a Sagrada Escritura, que Jesus começa a fazê-los entender a Sagrada Escritura, passando por Moisés, pelos profetas, explicando a Sagrada Escritura. E aqui é o segundo passo da cura. O primeiro é colocar tudo para fora. O segundo é escutar a palavra de Deus. Jesus explicava a Escritura, a palavra de Deus entrava no coração deles e fazia o coração deles ardesse por escutar Jesus falar. Porque a palavra de Deus é uma palavra de vida. É uma palavra de cura. É uma palavra que liberta. Jesus faz com esses discípulos, irmãos, a logos terapia. A terapia pela palavra. E como é belo notar que quando o nosso coração está triste, ou estamos angustiados, se a palavra de Deus entra no nosso coração, ela nos cura, ela nos liberta. Porque na palavra de Deus está presente a própria pessoa de Jesus. O Cristo, o Logo de Deus. O Verbo que se fez carne. E eles escutam Jesus explicar. E chega um certo momento, depois que Jesus explica, que Jesus ele diz, bom, agora eu vou por outro caminho. Mas porque eles escutaram aquela palavra ardia no coração, embora na linguagem de Jesus disse que eles eram lentos para entender. Se fosse eu dizer que era burros mesmo, por não ter visto nada daquilo, mas burro também sou eu muitas vezes que não interpreto os sinais de Deus. Mas quando Jesus faz que vai por outro caminho, eles dizem uma bela oração. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, a noite vem chegando. Que bela oração. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, a noite vem chegando. Quantos dias que nós passamos, quanta escuridão, quantas noites escuras que nós não enxergamos nada. Embora naquela escuridão, naquela dor, Jesus está ali, nós não o vemos. E esses discípulos dizem, fica conosco. Na dor, na solidão, na angústia, na tristeza, esta deve ser a nossa oração. Fica conosco, Senhor, fica comigo. Porque, Senhor, eu estou vivendo a escuridão. Porque, Senhor, já é tarde. Eu estou com medo de enfrentar essa noite escura que está diante de mim. Esta preocupação, este problema. Fica comigo, Senhor. E o Senhor, escutando essas palavras, Jesus, ele fica. Ele fica com os seus discípulos. Para continuar dando esperança, continuar explicando, continuar aquecendo o coração deles. E quando eles entram nesta determinada casa, para passar a noite, Jesus, ele pega o pão, parte o pão, abençoa e dá aos dois discípulos. Jesus ali faz a Eucaristia. E daí, quando Jesus dá para eles o pão abençoado, consagrado, Jesus ele desaparece. Para mostrar para aqueles discípulos que agora ele não estaria mais presente de forma física, mas ele estaria presente sim, da forma sacramental, no partir do pão, na Eucaristia. Tomai todos e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Jesus ele dá a sua presença sacramental no pão consagrado, para que os discípulos entendam que a partir de agora eles devem caminhar na fé, devem caminhar na Eucaristia, que é a presença de Jesus, que estará conosco até o fim dos tempos, até o fim do mundo.
E quando eles percebem isto, quando eles recebem aquele pão consagrado, a presença de Jesus na Eucaristia, os olhos deles se abrem, mas os olhos deles se abrem só diante da Eucaristia, que eles conseguem ver a realidade. Como esse Evangelho nos ensina, irmãos. Ali naquele momento da Eucaristia, eles são curados, totalmente. Primeiro eles colocaram para fora tudo o que estava no coração, Jesus escutou. Depois eles beberam da palavra, a palavra aqueceu o coração. E os olhos deles se abrem, eles deixam de ser cegos, começam a ver a realidade celeste ao partir do pão, na Eucaristia. Assim, irmão, todas as vezes que nós estamos passando por dificuldades, tribulações, nós não devemos fugir da igreja porque não temos vontade de ir. Pelo contrário, é o momento que nós devemos ir e receber o Senhor, para que nossos olhos se abram para a realidade divina, se abram para Jesus, para poder ver Jesus naquele pão consagrado, que é a própria presença de Cristo. Assim, irmãos, eles fazendo essa experiência, eles voltam correndo na mesma noite para avisar os seus irmãos que Jesus estava ressuscitado. E quando eles chegam para avisar, é os irmãos que avisam que Jesus ressuscitou e que apareceu para Simão. Que belo Evangelho. É muito belo, principalmente se nós também estamos na nossa vida querendo chutar o pau da barraca e fugir para Emaús, para um outro lugar, para uma outra vida, para uma outra cidade. Jesus ensina com esse Evangelho que a nossa vida, o centro da nossa vida deve ser apenas a Eucaristia. E é por isso que os documentos da Igreja, o Concílio Vaticano II, no Sacrosanto Concilium, diz que a missa, a Eucaristia, ela é o cume e o centro da nossa vida. Irmãos, os desejo uma boa semana e cada um de vós possa, nesta semana, fazer a experiência do Cristo vivo ressuscitado, agora presente de forma sacramental na hóstia consagrada. E vos deixo a bênção especial e materna da Gospa, Maria Rainha da Paz, e por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz e um grande abraço.